Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai monitorar um PC com Windows no nosso Zabbix. Mas, ao invés da gente fazer do jeito padrão, que seria criar um host, colocar aqui PC, file, templates, Windows, né? Zabbix Agent, interface casa, né, o host group, e interface vamos colocar o IP aqui do meu PC, ele aqui. Com isso, fazendo desse jeito, a gente já está monitorando o PC com Windows. Qual que é o problema desse template? Não problema, né? Ele faz o que ele se propõe a fazer. Se a gente vier aqui em Latest Data, PC Rafael, você vai ver que ele traz algumas informações que não é todo mundo que vai entender. CPU Privilege Time, Interrupt Time, DPC Time. Como assim está em 0%? O que quer dizer 0.12%? Free Page, né? Free System Table Entries. E aí? Então, boa parte desses itens que vem nesse template do Zabbix não é muito amigável, né, pra gente que tem só quer saber se o PC tá rodando legalzinho ou não. Sem contar que boa parte também do template do Zabbix, ele traz aqui status dos serviços, que basicamente são os serviços do Windows, se ele está rodando ou se ele não está. Isso pra gente não é lá tão relevante. E aí, né? O que eu faço com essa informação? Então a gente vai vir aqui, vamos tirar o template que já vem no Zabbix. A gente vai criar o nosso próprio template. Como que a gente faz isso? Templates, vamos criar aqui, Create Template, chama de LHM, porque o software que a gente vai usar é o Libre Hardware Monitor. Templates, colocar aqui o grupo meus templates, é um grupo novo, criou, maravilha. A gente vem aqui em hosts, PC Rafael, LHM, perfeito. Tudo que a gente criar no nosso template já vai aparecer aqui no meu PC. Mas como que, da onde a gente vai trazer esses itens? O que tem nesses itens? O que é o Libre Hardware Monitor? Vamos ver. Bom, o Libre Hardware Monitor, eu já deixei ele aberto aqui. Ele traz algumas informações para a gente, como os sensores de temperatura da placa-mãe. Tem aqui a questão de voltagens também, velocidade das fãs, consumo em watts do processador. Bastante coisa legal. Porém, como que a gente vai fazer? Tá vendo que aqui, ó, em voltagens, ele só tem VBAT, que seria a voltagem da bateria da BIOS. Só tem isso. Podia ter mais coisa, né? Então a gente vem aqui em View Hidden Sensors, né, que é para mostrar os sensores ocultos. Veja que ele aparece aqui alguns sensores, mas estão com esse nome: voltagem 1, voltagem 2, voltagem 3. Como que eu vou saber o que é o que? Para isso a gente pode usar o HWinfo. Já deixei ele aberto aqui também. Você pode ver que aqui ele vai usar informações coletadas por esse chip 8688E, no caso da minha placa-mãe, que usa esse chip. Aqui no HWinfo você tem os sensores desse mesmo chip. Então você vai ver aqui que ele tem alguns sensores de voltagem e de temperatura, do mesmo jeito que a gente tem aqui também, de voltagem e temperatura.
Só que no HWInfo ele traz os nomes. Então, por exemplo, voltage 7, 1.380. A gente consegue ver aqui que é DRAM, que é a voltagem da memória RAM. Então a gente vem aqui, unhide, né? Clica o botão direito, rename, DRAM. Certo? Mesma coisa aqui com temperaturas. Vamos ver aqui, ó. 54. É a temperatura do CPU. Lembra? Se você for ver, tem a temperatura do CPU aqui nos sensores da placa-mãe e tem a temperatura aqui também nos sensores do processador. No caso aqui, esse CPU é o Core. Correto? Então a gente vem aqui, temperatura 3 e rename CPU. Aí, de acordo com o modelo da sua placa-mãe, você vai vendo os nomes, vai vendo o que tanto te interessa monitorar e você vai renomeando. Aqui, no caso, para mim, eu já tenho o meu Libre Hardware Monitor, que eu já renomeei tudo. Identifiquei aqui o Sysfan 1, o Sysfan 2, o CPU Fan. Então aqui para mim eu já tenho tudo renomeado. Como que a gente vai fazer para pegar essas informações e jogar para os Zabbix? O Libre Hardware Monitor, ele tem aqui o Remote Web Server. Se a gente for aqui em Port, você vai ver que ele utiliza a porta 8088. Eu mudei para 8088, por padrão ele vem com a 8085, mas fica a critério de cada um. E a gente vai acessar pela URL, certo? Outra coisa que a gente tem que configurar também, Update Interval. Eu coloquei aqui para o meu atualizar a cada 5 segundos. Então a cada 5 segundos ele faz a leitura de todos esses sensores e atualiza aqui no Libre Hardware Monitor. Depois que a gente configurou a porta, a gente vem aqui e habilita o Run, né, para habilitar o web server do Libre Hardware Monitor. Então a gente vem aqui, http //192.168 http //192.168.15.21, que é o meu IP 8088. A gente vai ter basicamente a mesma tela do software. Para os Zabbix ler, a gente vai precisar dessas informações num arquivo que vem no formato JSON. A gente vai colocar aqui data.json. E temos aqui todas as informações que estão aqui no Libre Hardware Monitor num arquivo em formato JSON. Se a gente pegar aqui, copiar, vamos vir aqui no... Primeiro eu vou criar o item na máquina ao invés do template, só para a gente ver como que o Zabbix coleta esses dados. Vou aqui criar um item. Como a gente vai pegar via browser, a gente não vai usar o tipo Zabbix Agent. A gente vai colocar aqui HTTP Agent. Vou colocar aqui LHM. A chave pode ser qualquer coisa, desde que ela seja única. Vou colocar aqui LHM ponto tudo. E qual que vai ser a URL? Essa URL que a gente acessou ali. Essa informação vai trazer o que? Texto. Correto? E vou atualizar essa informação a cada 5 segundos, porque o meu Libre Hardware Monitor atualiza a cada 5 segundos. E adiciono. Se a gente vier aqui em Latest Data, a gente pode ver que ele está trazendo todas as informações que estavam lá. E são essas informações que a gente vai
utilizar para fazer o nosso monitoramento. Porém, a gente vai fazer isso no nosso template e não no host. Então, vamos apagar esse cara aqui. E vamos criar no nosso host, né? Vamos abrir aqui o nosso template, aliás, né? O item desse template, para criar itens em templates, é um pouquinho diferente. Qual que vai ser o nome? Eu vou colocar aqui como LHM Master HTTP Agent LHM.master. Vai ser um tipo texto. Aqui que fica diferente. Se eu colocar a mesma URL no item que a gente está criando no template, todo mundo que for usar esse template precisa ter esse IP para funcionar. Esse IP e essa porta. Como que a gente faz? A gente substitui o IP pela macro. Macro fica entre chaves host.com. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai usar como parâmetro na URL o IP que a gente configurou na interface do host. Então vamos lá. E vou colocar aqui também a cada 5 segundos. Vou colocar aqui para não manter o histórico disso por 90 dias. Um dia. E adicionei. Se a gente vier aqui no host, a gente vê que o PC já tem um item. Lembra que a gente colocou host.com? A gente vier aqui, ó, host.com. Se a gente testar esse item, ele vai entender que host.com é o IP 15.21, que é a interface do host. Beleza? Então, já temos aqui o nosso primeiro item. Como que a gente vai trazer o resto das informações? Bom, e para a gente pegar os dados do JSON, a gente pode fazer da seguinte maneira. Vamos copiar aqui o nosso arquivo JSON. Vou colar aqui no Notepad++. Formatar ele para ficar melhor visualizável. Como que o arquivo JSON, como que o Zabbix vai ler esse arquivo? Ele trabalha com essa estrutura de children. Então, a gente vai usar bastante essa tag children. E vamos lembrar que sempre começa no 0. Certo? Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem o 0, né? Em paralelo a ele a gente não tem mais nada. Dos componentes, a gente tem aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do processador, a gente tem 0, 1, 2 e assim por diante. Então, como que a gente vai coletar as informações de clock, por exemplo? Tem dois jeitos. O primeiro jeito é, deixa eu colocar aqui também o Libre Hardware Monitor, é a gente colocar children 0, que seria o PC, children 1, que seria o processador, certo? Porque é 0 e 1. Children 2, que seriam os clocks, 0, 1, 2. E children asterisco, que seriam todos os abaixo dele. Se você não quiser ficar contando os childrens, ou de repente fica numa ordem diferente, né? Às vezes o clock aparece mais em cima, o clock aparece mais embaixo. Como que a gente pode fazer? Ao invés do número do children, a gente pode usar esse íconezinho. Se a gente for olhar aqui em clocks, né? Vamos achar os clocks aqui. Se a gente achar os clocks, você vê que a imagem URL dele é clock.png, certo? E só ele dentro do processador
utiliza o clock.png. Então qual que é o segundo jeito? É a gente pegar o children 0, vou voltar aqui, o children 0, que é o PC. Qual que vai ser o próximo children? O children onde o image URL por cpu.png, certo? Que é o processador. Qual que vai ser o próximo children? O children onde o image URL for o clock.png. Fazendo dessa forma, desse segundo jeito, não importa a ordem com que eles apareçam, ele sempre vai pegar o correto. O que pode acontecer é de você colocar desse jeito 1 e de repente, se você for passar o seu template para alguém, o 1 for uma coisa, o 2 for outra, então pode ficar meio bagunçado. Vamos usar desse jeito 2, fica mais certo. Vou copiar esse cara aqui e lá nos Zabbix a gente vai criar no template. Presta atenção para na hora que a gente for criar discovery, criar itens, não criar no host, criar sempre no template. Então vamos lá, a gente vai criar aqui uma discovery rule dependente do item, correto? Esse aqui vai chamar CPU clock, ele vai ser um item dependente do master. Qual que vai ser a chave? De novo, a chave pode ser qualquer coisa, desde que ela seja única, mas a gente coloca alguma coisa mais familiar para ficar mais organizado. lhm.cpu.clock. O pré-processing vai ser o nosso jeito lá, que a gente copiou. Fazendo isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer aqui, a gente precisa colar o JSON. Deixa eu pegar aqui o JSON de novo. Ele vai trazer um JSON, né, um pedaço do JSON só com as informações de clock, certo? Então ainda é um arquivo JSON, mas só com essas informações de clock. Beleza. Aí tá feito. A gente pode também tirar esse buzz speed. Como que a gente faz para tirar o buzz speed? Trazer só as informações dos núcleos. A gente vem aqui em filters. Primeiro a gente tem que criar a macro. Então vamos lá. Vamos criar aqui CPU clock.id e vamos criar também text. O que vão ser essas duas macros? Elas vão trazer os valores de ID e de text dos nossos itens. A gente vai precisar na hora de criar os itens dentro do host. Então aqui, tudo que for .id e tudo que for .text. Daquele JSON só dos clocks, certo? Para tirar aquele bus, a gente vem aqui e copia o text e aonde aqui no filtro é importante se atentar também a isso. No filtro, o que ele vai filtrar? Né? Tudo que passar pelo filtro vai ser criado como item. Então, aonde o filtro não corresponder ao bus, ele vai criar o item, né? Porque a gente quer tirar esse bus. Então, aonde não corresponder ao bus, ele vai criar o item. Adicionamos. E agora que a gente já criou a nossa Discovery Rule, a gente precisa criar o item prototype. Vamos criar aqui nosso item prototype.
Qual que vai ser o nome do item? Vai ser CPU clock.text. Por quê? Ele vai pegar esse texto aqui, certo? Ele vai ser do tipo dependente lhm.cpu.clock. Aí a gente coloca entre colchetes a macro de ID. Por quê? A chave ela tem que ser única quando você cria um item. Então, cada núcleo ele tem o seu ID. Então, se a gente usar o parâmetro do ID, a gente vai ter um número único. O clock ele vem em número decimal. Então, a gente muda aqui para o tipo float. Ele vai ser um item dependente. Dependente de quem? Dependente do LHM master. Aqui a gente vem em processing. Vamos colocar o JSON Path para tratar o nosso item. Vamos pegar aqui do nosso jeito 2 que a gente está fazendo, certo? Copiar. Só que ao invés do item asterisco, a gente vai fazer. Ele vai buscar o quê? O ID que for igual ao, vou colocar aqui chave CPU clock.id, certo? Fecha o parênteses, fecha o colchetes e ele vai pegar o que? A gente quer trazer o ponto value, né, que é o valor atual. Vamos pegar aqui como exemplo o ID 51, ele tem que trazer essa informação, 4341,9. Então vamos colocar aqui isso aqui, ponto value. Vamos colar o nosso JSON. Qual que vai ser o ID? 51. Um erro aqui na estrutura. Deixa eu corrigir isso aqui e eu já volto. Beleza. O que estava errado aqui era essa última parte. Para fazer a busca, né, pelo ID do valor CPU clock.id da nossa macro, ponto value. A gente clicar aqui em teste, né, a gente vai pegar aqui o ID 51, que é o ID do primeiro núcleo. Ele tem que trazer essa informação aqui, 4341,9. Colocando em teste, 4341,9. Maravilha. Por que ele deu erro? A gente quer um número float, né? Ele espera um número float, que é um número decimal. E aqui ele tem os colchetes, o MHZ, as aspas. Isso não faz parte de um número decimal. Então vamos ter que tratar esse resultado. Como que a gente faz isso? Adicionando um outro pré-processamento. Vamos colocar aqui JSON Path e vamos colocar 0. Isso vai tirar, né, deixar só o valor em si. Ele ainda está dando erro. Por quê? Porque tem o MHZ. MHZ não é um número decimal. Então vamos vir aqui adicionar um outro pré-processing. Vamos dar um replace. Tudo que for MHZ, lembrando, tem que respeitar os maiúsculos e minúsculos por causa do Linux. Tudo que for MHZ vai substituir por nada. Ou seja, ele vai apagar.
Apagou. Ainda está dando erro. Mas está aqui o número decimal. Por que ele está dando erro? O Zabbix foi desenvolvido em inglês. E em inglês eles não utilizam vírgula. Em inglês eles não utilizam vírgula para colocar o decimal. Eles colocam ponto. Então vamos colocar mais um replace. Tudo que for vírgula vai ser ponto. Se a gente testar de novo, agora sim ele reconhece como um número decimal e está feito o nosso CPU clock. Se a gente adicionar, a gente vai ver aqui que no nosso template foi criado um item prototype da Discovery CPU clock. E se a gente for lá em hosts, itens, a gente consegue ver que ele trouxe, né, ele criou um item para cada núcleo. E se a gente vier aqui em latest data, ele já está trazendo as informações, né, a cada 5 segundos do uso em megahertz de cada núcleo. Então, a gente já aprendeu a como extrair as informações do arquivo JSON. Agora que a gente já criou a Discovery para coletar as informações em megahertz dos núcleos, é só criar para todo o resto. Fácil, né? Você não vai precisar fazer tudo isso. Eu já fiz tudo isso. Vamos lá. E já importei aqui no meu Zabbix. A gente vai vir aqui em hosts. Vamos tirar o template LHM. E eu já criei um template que coleta todas essas informações. Vamos colocar ele aqui, que é o LHM 2.0, porque é a segunda vez que eu crio. E vamos atribuir o nosso template ao host. Vamos ver o que tanto ele traz. A gente vê aqui em itens. Olha que legal. 71 itens. Ele já traz aqui CPU clock, consumo em watts, CPU temperatura. Se você tiver 2 discos, ele já vai trazer também, porque daí aqui ele vai trazer um embaixo do outro. GPU, né, clock, consumo, temperatura, uso em porcentagem, as ventoinhas. Essa parte das ventoinhas você pode adaptar se a sua placa de vídeo tiver 2 ventoinhas, uma ventoinha, né? E uso de RAM, rede. Eu já criei todos esses itens prototypes, essas discoveries. Alguns itens eu coloquei gatilhos também para gerar aviso, né? Se a gente vier aqui em latest data, a gente pode ver que ele está coletando todas as informações de todos os itens, inclusive com tags, que vai facilitar para a gente configurar no Grafana. Como que funciona esses gatilhos, né, que foram criados? Serve para, né, esses gatilhos servem para avisar. É para isso que a gente monitora, para ter alguém para avisar quando der algum problema. Então, por exemplo, um dos gatilhos que tem aqui é para o uso do processador. A gente vê aqui em dashboard, o nosso PC está como unknown porque ele não está apontando para o agente Zabbix. Se eu abrir aqui o CPU-Z, e fizer um teste de estresse, você pode ver que ele no Zabbix ele vai gerar um alerta. Vamos ver se vai gerar o alerta mesmo ou se vai fazer eu passar vergonha. Ó, CPU muito quente, consumo de energia alto do processador, uso alto do processador. Então eu paro o estresse,
ele já some os problemas automaticamente. Beleza? Como criar esses gatilhos? Isso vai ficar para um próximo vídeo. Como tirar esse unknown? Isso eu posso mostrar agora. Esse unknown é porque isso é um bônus, tá? O vídeo era só para ser sobre o Libre Hardware Monitor, isso vai de bônus. Se você criar agente, né, um item do tipo Zabbix Agent, Agent Ping, né, que é só para verificar se o agente está funcionando, aí você vem aqui agente e executa agora, né, senão a gente ia ter que esperar 1 minuto. Quando a gente vem aqui em dashboards, você pode ver que ele aparece como available, né? Se a gente vier aqui em hosts, aí o ZBX fica verdinho. É só isso. Esse ZBX vai ficar verdinho se ele detectar o uso do agente do Zabbix. Então era isso para o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa um like. Quem tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários que eu respondo. E é isso. Aquele abraço.